Olá a todas e todos, meu nome é Cauê, componho um grupo de pesquisa em propriedade intelectual e desenvolvimento econômico, onde, orientado pelo professor Dr. Ricardo Sichel, desenvolvemos a pesquisa sobre propriedade intelectual na era da tokenização. Hoje eu vim falar para todas e todos que nos escutam um pouco mais sobre essa pesquisa, que vai ali trabalhar como os direitos de propriedade intelectual são modificados e quais as expectativas para eles nessa terceira era da internet, ou da digitalização, chamada de Web 3.0, em que a tokenização e a possibilidade da implementação dos direitos de propriedade intelectual a partir da tecnologia blockchain avança continuamente e já é reconhecida por grande parte da indústria do mercado e da própria Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Mas para começar, eu gostaria de introduzir alguns conceitos. O primeiro deles seria o de propriedade intelectual, onde eu vou ter dois grandes campos, que é propriamente a propriedade industrial, que são as patentes, os modelos de utilidade. Também vou ter os direitos autorais, que vão ali envolver desde textos, obras de arte, até o software. O segundo deles, para que possamos entender a temática, sem dúvida, é o de tokenização, que é a possibilidade de digitalizar alguma propriedade que existe no plano físico para o plano digital a partir da tecnologia blockchain, que é uma tecnologia que ficou muito famosa com o Bitcoin e agora voltou à moda quando a gente fala de NFTs, que são os tokens não fungíveis, non fungible tokens, que consiste justamente em uma rede de informação distribuída, onde, diferentemente das redes convencionais, todas as informações são compartilhadas pelos usuários da rede, que permite uma maior segurança, auditabilidade, também permite que os próprios usuários façam parte das decisões e possam acompanhar em tempo real tudo que é transacionado. Então, em segundo plano, eu gostaria de comentar que a partir dos últimos 30 anos, sobretudo com o fim da Guerra Fria e a nova dinâmica do comércio global, a indústria e a tecnologia sofreram grandes mudanças, né? Hoje eu tenho uma ciência baseada na indústria, uma industrialização baseada na ciência, e que esse cenário também foi acompanhado da transnacionalização do capital industrial e financeiro, onde as fronteiras dos países ela perde parcial importância e hoje nós temos uma circulação global de serviços e mercadorias em todo o mundo, né? E que isso vai afetar, de certa forma, e obviamente, os direitos de propriedade intelectual, porque eu estou falando de direitos domésticos, né? Cada país vai ter seu próprio direito de propriedade intelectual, seja ela propriedade intelectual ou direitos autorais. Esse processo é, como todo mundo pode imaginar, um pouco oneroso, até lento, porque eu preciso a concessão desse produto, desse direito em cada país em que eu planejo apresentar e oferecer meu serviço ou minha mercadoria, o que acaba sendo bastante oneroso para a empresa e também prejudica, de certo modo, o consumidor que passa a ter que arcar com os custos decorrentes disso, né? Ainda assim, nós devemos reconhecer que, obviamente, já existem e não são recentes algumas alternativas para o sistema atual de concessão de patentes, que é, por exemplo, o Acordo de Associação Transpacífico, o próprio sistema da Convenção Internacional e o Patent Cooperation Trade. Quanto aos direitos autorais, eu vou ter ali uma maior homogeneidade dos ordenamentos de cada país, porque boa parte deles se baseiam na Convenção de Berna ou no Acordo TRIPS, pelo menos para os países que são ratificantes ou fazem parte desse acordo. Mas ainda assim, muitos autores, como o próprio Wachowicz e Winter, apontam que a escala do comércio global exige uma maior unificação das legislações domésticas de cada um dos países para que possa facilitar o registro de produtos e serviços em cada um dos países que se pretende empreender, né? Tais movimentos que dissoam um pouco da dinâmica global produziram um certo déficit normativo em cada país, sobretudo no caso brasileiro, quanto à compreensão da própria natureza e possibilidade de novos artigos frutos da inovação, tais como as invenções realizadas pela inteligência artificial, aplicações em machine learning, a própria tokenização de bens e certificações, que é o tema do projeto. Por isso, nós podemos notar que, com esse cenário de inovação que caminha tão rapidamente, cresce também a exigência de que consigamos a criação de um sistema que seja de fato internacional, de registro de patentes, sobretudo, né? Que consiga garantir a proteção dos direitos com uma menor onerosidade e com uma cobertura a nível internacional mais facilitada, de modo que possamos integrar os players de mercado com uma realidade que cada vez mais potencializa as tecnologias e assim garantir um escoamento de produtos e serviços para países em desenvolvimento ou com sistemas de concessão de direito de propriedade intelectual não tão desenvolvidos.
E como nós identificamos a partir das pesquisas bibliográficas de autores como Schwartzman e Rito, Bruno Brito Guimarães e a própria Anne Rose, em um paper muito importante para a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, as tecnologias de registros distribuídos e, sobretudo, a tokenização de certificações emergem como uma possibilidade cada vez mais promissora. Assim, em resposta aos atuais dilemas e os desafios trazidos pela inovação, a tecnologia ascende como um meio de concretização e possibilidade, né, para garantir uma maior segurança, velocidade, escalabilidade para esses registros de propriedade intelectual e para o próprio sistema internacional de propriedade intelectual. Em vista disso, nós identificamos que as aplicações realizadas através de plataforma de registros distribuídos do tipo blockchain, o próprio processo de mintagem, que é a digitalização dessas certificações de autenticidade, para API não registrada, desenhos industriais e marcas passam a ser uma opção, e passa a ser viável, sobretudo. E caminhamos para e identificamos que a tecnologia blockchain, a tokenização, pela própria dinâmica e escala da rede, ela pode permitir uma maior velocidade no processo. É óbvio que ainda existem muitos desafios, é óbvio que ainda precisamos pensar mais em como esse sistema internacional de patentes se desenvolveria, mas nós identificamos, como a própria WIPO mesmo coloca, que a tecnologia blockchain, a tokenização permite, né, essa redução das problemáticas e potencializa a criação de um sistema que seja realmente seguro, que seja auditável, né? Então, caminhando para as considerações finais, é importante nós citarmos um case de um modelo de implementação de tecnologia blockchain de tokenização, que é justamente, que sem dúvida se trataria do desenvolvido pela holding francesa de luxo LVMH, né? Que possibilita que através do Aura Blockchain Consortium que fosse desenvolvido um meio para que os clientes pudessem acessar o histórico de um produto e provar sua autenticidade em todas as etapas da cadeia de valor, desde a matéria-prima ao ponto de venda. Nós, quando tratamos sobretudo de itens consumíveis, né, a garantia da autenticidade dele passa a ser cada vez mais importante. A tokenização, ela ajuda nesse processo, sem dúvida. Então, nós podemos concluir que essa implementação, mais do que uma aposta do mercado, já é uma realidade. Ela é evidente que existem desafios nesse campo. No entanto, diante da pesquisa, nos foi identificado que é também uma realidade concreta já em andamento. Não por acaso, já é estudada pela própria Organização Internacional de Direito de Propriedade Intelectual, a OMP, e já é utilizado por marcas e indústrias em algumas etapas da cadeia produtiva. E, por fim, é um campo muito rico para se pensar direito de propriedade intelectual e, sobretudo, encontrar formas mais eficientes de proteger e expandir esses direitos. Então, finalizando, eu gostaria de agradecer quem ouviu até o momento. Agradeço também em nome do professor Ricardo Sichel. Relembro que se trata de um projeto de pesquisa ainda em andamento, em que algumas coisas podem mudar e em breve nós gostaríamos muito de retornar com mais informação sobre essa realidade exponencial. Muito obrigado a todas e todas e tenha uma boa jornada de iniciação científica.